Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a escravidão e lutas pela liberdade, especificamente sobre como os africanos e seus descendentes resistiram à escravidão e à opressão. Então, nós vimos que a escravidão no Brasil, ela se deu ali desde o período colonial, né, com um sistema de trabalho forçado indígena. E aí, com relação às resistências indígenas, viu-se a necessidade de buscar outras formas de escravidão, que era o pilar da colonização brasileira. E aí, a escravidão no Brasil foi esse sistema de trabalho forçado que durou mais de 300 anos. Então, de 1500 a 1888, tá? No caso aqui da escravidão africana, né? O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados, né? Onde milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar no território brasileiro de forma forçada, né? Principalmente em lavouras, mineração, construção e casas de senhores ricos. Né? Estima-se que mais de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil e foi o país que mais recebeu africanos escravizados em toda a história do tráfico transatlântico. Né? E os africanos eles eram capturados, vendidos por traficantes, transportados em condições desumanas nos chamados navios negreiros. Né? Houve resistência negra permanente, multifacetada. Eles não aceitaram a escravidão aí de forma branda, né? Era trabalho forçado, tinha violência, era um trabalho desumano, né? E as pessoas eram consideradas aí, os escravos, né? Eles eram considerados como propriedade, como se eles fossem objetos. Então sofriam violência física, psicológica, social, eram submetidos a essas viagens nos navios negreiros, né, em condições desumanas, tinha muita mortalidade, muita brutalidade. E, numa visão geral, eles nunca foram passivos, então muito cuidado com isso em prova, tá? Sobre passividade, essas palavras, como eu comentei no vídeo anterior, perdão, no final do vídeo anterior, a relação aí dessas palavras, né, que anulam, alteram o sentido de uma questão e acabam anulando a alternativa, tá? Então, eles sofriam violência física, psicológica, sexual, eram submetidos a longas jornadas de trabalho sem remuneração e eles iam ser passivos? Claro que não, eles nunca foram passivos, tá? Eles não tinham direito à família, não tinham direito à educação, à religião de origem ou à liberdade. Então, houve sim resistência como luta por dignidade e liberdade. E as formas foram fuga, né? A questão da cultura, revolta, sabotagem. E a gente vê sim esse sistema de resistência, ok? Então, nós vemos aqui a questão das fugas e os quilombos, né? Apesar da brutalidade do sistema escravista, os africanos e seus descendentes nunca aceitaram passivamente a escravidão. Eles resistiram de diversas formas. Então a gente vai ver algumas formas e aqui está o exemplo das fugas e quilombos, tá? As fugas, né? Fugir, na verdade, era uma das principais formas de resistência. Então, eles escapavam do cativeiro, né? A fuga está no ato de escapar do cativeiro, muitas vezes em busca de liberdade, de proteção, de reencontro familiar ou melhor condição de vida, né? E eles fugiam aí para as matas e florestas, as fazendas vizinhas, cidades, né? Assumindo identidades falsas, os quilombos e também tinham missões religiosas onde buscavam abrigos. Então, os fugitivos eles formavam quilombos, que eram comunidades autônomas, como o famoso Quilombo dos Palmares, em Alagoas. E aí, esse termo quilombo vem do termo africano quilombo, com K, né? Que é com Q-U-I. E aí, quilombo com K, que significa acampamento guerreiro na língua quimbundo, falada em Angola, ok?
E aí as características dos quilombos é que estavam localizados aí em regiões de difícil acesso, né, em matas, serras, grotões. E aí a organização social era baseada na coletividade, na agricultura, na caça, em trocas, né? Existia ali o cultivo de valores africanos com a religião, a língua, festas e hierarquias e a defesa armada contra invasores. Então, como eu mencionei, o Quilombo dos Palmares aí, em Alagoas, é o mais famoso, né? Localizado na Serra da Barriga, atual Alagoas, ali região capitania do Pernambuco. E aí, a existência cerca de 1605 a 1694 e temos como símbolo de líderes Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares, tá? E aí, Zumbi é um símbolo de resistência negra, tá? Palmares chegou a ter 20 mil habitantes com estrutura urbana, comércio, agricultura, exército próprio, enfrentou diversos ataques de tropas coloniais e bandeirantes, né, resistindo por quase um século, e em 1694 foi destruído por tropas de Domingos Jorge Velho, mas seu exemplo permaneceu vivo. E a gente vê a importância dos quilombos porque eles representavam uma alternativa de sociedade livre, autônoma, anti-escravista, né? Resistiram por décadas, mesmo sob ataques constantes, né? Preservaram culturas africanas, resistiram à assimilação forçada, né? Foram símbolo de liberdade, de organização, de luta coletiva. E aí, Zumbi dos Palmares foi um dos maiores símbolos dessa resistência, apesar de ter sido morto em 1695. Ele nasceu em 1655, no Quilombo dos Palmares, né, localizado aí na Serra da Barriga, atual estado do Alagoas, e ele foi o último líder do Quilombo e um dos maiores símbolos de resistência negra contra a escravidão no Brasil. Então, desde criança, ele foi capturado e entregue a um padre que lhe deu o nome de Francisco e batizou no catolicismo. E ainda jovem, ele fugiu da casa desse padre e retornou a Palmares, onde passou a lutar pela liberdade do povo quilombola. E aí a gente vê a questão da liderança e resistência, tá? Zumbi se tornou líder do Quilombo dos Palmares por volta de 1680, após a morte do seu tio, Ganga Zumba. E aí, Ganga Zumba havia negociado um tratado de paz com os portugueses, mas ao contrário do seu tio, Zumbi recusava qualquer acordo que não garantisse a liberdade de todos os negros escravizados. Então, sob sua liderança, Palmares resistiu por anos às tropas coloniais e aos bandeirantes com uma estrutura social, militar e econômica sólida. A queda dos Palmares e a morte de Zumbi em 1694, quando o Quilombo dos Palmares foi destruído após um violento ataque liderado por Domingos Jorge Velho, a mando da coroa portuguesa, né? Nesse ataque, Zumbi conseguiu escapar, mas ele foi traído, capturado e morto em 20 de novembro de 1695. Inclusive, teve a cabeça cortada e exposta em Recife, como forma de intimidar outros negros escravizados. E, apesar disso, né, ele deixou um legado. Zumbi, ele tornou-se símbolo nacional da resistência à escravidão e da luta por liberdade, igualdade, justiça racial, né? O dia da sua morte, 20 de novembro, foi instituído o Dia da Consciência Negra, em homenagem à resistência dos povos africanos no Brasil. E aí a gente vê que existiram revoltas e rebeliões, tá? Então, existiram ali os escravos, organizaram diversas revoltas, como a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, Bahia, liderada por africanos muçulmanos. Então, esse termo malê vem do iorubá e malê, que significa muçulmano. Então, a Revolta dos Muçulmanos, ok? A Revolta dos Malês, ela foi um levante de escravos e libertos africanos muçulmanos ocorridos em Salvador, na Bahia, entre 24 e 25 de janeiro de 1835, e foi a maior revolta
urbana de escravizados no Brasil e revelou aí uma organização, religiosidade, alfabetização e consciência política dos africanos islamizados. Então, eles eram africanos de etnias como Nagôs, né, os Yorubás, e muitos deles alfabetizados em árabe e com forte formação religiosa islâmica, né, viviam principalmente em Salvador, onde atuavam como artesãos, trabalhadores urbanos e também como escravizados. E aí a gente precisa entender esse contexto histórico, né? Que Salvador era uma cidade com grande concentração de negros escravizados e libertos. Então, os africanos muçulmanos, eles sofriam perseguição religiosa e cultural, pois o Islã ele era visto como uma ameaça pela elite branca e católica. Então, as irmandades católicas negras também discriminavam os muçulmanos e aí era uma questão de perseguição por todos os lados. E aí a opressão religiosa, o racismo, as péssimas condições de vida e a escravidão motivaram esse levante. Então, o objetivo da revolta era libertar escravos muçulmanos, combater o domínio dos senhores cristãos, o preconceito religioso que a gente vê na região, né? Essa questão da religiosidade muito forte, criar uma sociedade que respeitasse a fé islâmica e alguns relatos, né? A gente tem que analisar que era nessa perspectiva, né? De olhares e outras vozes, né? E alguns relatos sugerem que eles desejavam fundar um governo próprio islâmico independente, ok? E aí aconteceu essa revolta da seguinte forma: ela foi plantada em segredo por meses, né? Foi planejada, na verdade, e deflagrada na madrugada de 24 de janeiro de 1835. Então, mais ou menos ali de 300 a 600 revoltosos marcharam pelas ruas de Salvador, armados com facas, com espadas, com lanças e atacaram quartéis, né, e libertaram os escravizados e tentaram conquistar pontos estratégicos da cidade. E a revolta foi contida pelas forças oficiais já no dia 25, ok? Então passou aí esse período da madrugada, né? Um dia assim, na madrugada de 24 de janeiro, e aí foi contida no dia 25 de janeiro, ok? No dia seguinte. E então, as consequências, né? Estima-se que mais de 70 revoltosos morreram, outros 200 foram presos, deportados, condenados e foram castigados severamente. Então, as autoridades reprimiram duramente os africanos islamizados, proibindo reuniões religiosas, reforçando a vigilância, né, e perseguição aos líderes. Então, o levante assustou a elite branca e intensificou o debate sobre a questão da escravidão no Império. Isso tem uma importância histórica, porque a revolta dos malês foi um marco da resistência negra e islâmica no Brasil, ok? E mostrou que os africanos escravizados tinham uma organização política, tinham identidade religiosa, tinha capacidade de mobilização, e é um exemplo claro de que a escravidão ela foi amplamente contestada e combatida por seus próprios protagonistas, ok? E aí a gente vê essas estratégias organizadas e lideranças negras. Nós vemos resistência cultural, né, com a tentativa da questão da preservação do candomblé. Deixa eu só ver aqui se eu falei das revoltas urbanas. Aqui, antes que eu avance, né, deixa eu só falar um pouco mais aqui das revoltas urbanas, porque eram os motins em senzalas, engenhos e cidades, e é muito importante isso aqui, a gente não pode esquecer porque é muito cobrado em prova, tá? Porque eram movimentos organizados com tática, liderança e ideais religiosos ou políticos, ok? Então, essas revoltas urbanas e rurais, né, elas eram ações organizadas ou espontâneas, algumas ações elas eram planejadas, né, em grupos ali, ou então era espontânea. Deu ali a oportunidade e aí eles iam, tá? Mas é importante
vê que essas revoltas e essas rebeliões eram ações de resistência por parte dos escravizados. Às vezes alguns já eram libertos, mas os libertos eram para resgatar os escravizados, né? E aí tinha essa questão também das revoltas urbanas e rurais. Nas zonas urbanas, cidades, portos, centros comerciais e no interior, em senzalas, engenhos, fazendas e plantations, ok? Num vídeo anterior eu falei mais sobre o plantation, esse sistema de plantation. E aí a gente vê essa questão no interior, tá? Dessas senzalas, engenhos, fazendas e plantation. Então, essas ações envolviam essas rebeliões, enfrentamentos com autoridades, incêndios e fugas em massa, assassinatos dos senhores ou feitores, tá? Saques e manifestações religiosas ou culturais proibidas. E esses motins nas senzalas e engenhos ocorriam em propriedades rurais, né? Engenhos de açúcar, fazendas de café ou algodão, em plantações com alta concentração de escravos que estavam sob vigilância rígida, tá? E eles se manifestavam com incêndios propositalmente provocados, né? Destruíam as plantações ou então destruíam as ferramentas, envenenavam os senhores, né? Assassinavam os feitores ou os capitães do mato. E aí existia fuga coletiva para formar quilombos, ok? Então, um exemplo são os motins em fazendas do Recôncavo Baiano, do Vale da Paraíba, no interior de Pernambuco, onde os cativos se levantavam contra os maus tratos e os abusos externos. E essas revoltas urbanas, elas ocorriam nas cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Luís, e eram em bairros com alta presença de africanos escravizados, libertos e quilombolas urbanos, tá? Os escravizados urbanos, né, que eram carregadores, vendedores, domésticos, eram libertados, e africanos também recém-chegados, muitos da religião islâmica, né, ou de origem iorubá, GG, etc, né? E eles agiam da seguinte forma: eles faziam levantes durante as festas religiosas ou dias santos, né? Usando faca, pau, machado, até armas de fogo, e havia uma mobilização por etnia ou então religião. Por exemplo, os muçulmanos, né, iorubás. Havia enfrentamento contra soldados, contra guardas, contra os senhores, quebravam igrejas, prédios públicos, né, ou propriedades. E um exemplo importante foi a revolta dos malês, como eu mencionei aqui, em 1835, que foi a maior revolta urbana de escravizados no Brasil com objetivo religioso e político, né, que foi causada aí por causa dos maus tratos, torturas frequentes, proibição das práticas culturais e religiosas, a separação das famílias, né, que era um ponto muito marcante, porque não levava isso em consideração de levar todo mundo junto, ou pegava e separava as famílias, né? Então isso motivava ainda mais as revoltas, além dos maus tratos e torturas frequentes, né? As condições precárias de vida e trabalho, a questão que eles tinham a esperança de um dia voltar à África, né? Essa esperança de liberdade e essas ações, né, de inspiração religiosa, como o Islã entre os malês ou o candomblé. E aí era reação às autoridades, certo? Eles faziam essa resistência cultural para preservar as religiões e questão de candomblé, da Umbanda, utilizavam ali a questão, né, para preservar suas tradições, suas línguas, as crenças e práticas religiosas, né? Incorporaram seus valores nas danças, como o samba e capoeira, na culinária, na música, nas festas populares, e isso traz, né, resquícios até os dias atuais, né? A gente tem algumas influências na nossa cultura, e aí essa resistência cultural ajudava a manter a identidade e fortalecer os laços comunitários, questão da força da ancestralidade, ok? E aí existiam muitas sabotagens e negociações que os escravos também praticavam, né? Como eu falei, quebra de ferramentas,
Alguns fingiam doenças, né? Havia negociação de alforria para comprar sua liberdade. Como eu mencionei também, sabotavam plantações ou os trabalhos. E aí era a luta pela liberdade, ok? Então era uma resistência aí silenciosa e cotidiana. E vemos a luta pela abolição, tá? O fim da escravidão, vale mencionar, que não foi um ato de bondade dos governantes, foi resultado da pressão social e da luta dos próprios negros, aliados a setores da sociedade contrários à escravidão, como movimentos, por exemplo, né? A gente vê movimentos abolicionistas, com jornais, campanhas, apoio de intelectuais, apoio de juristas, né? Alguns escravizados foram libertando-se e libertando outros. Teve pressão internacional, principalmente, né? A pressão da Inglaterra. Houveram fugas em massa, desestabilizando o sistema escravocrata, tá? E algumas leis, né, principais leis que enfraqueceram a escravidão, como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de africanos, a Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertou filhos de escravos nascidos a partir dessa data, a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertou escravizados com mais de 60 anos, e, por fim, a Lei Áurea, em 1888, que aboliu oficialmente a escravidão. É importante mencionar que, mesmo após a abolição, os ex-escravizados não receberam terra, não tinham trabalho, não tiveram reparação histórica e foram marginalizados e explorados de outras formas, tá? E aí a gente vê que a luta ela continuou, tá? Foi necessário continuar a luta. Por quê? O que veio depois da abolição? Uma liberdade sem reparação. Teve aí o racismo estrutural que a gente vê até hoje, que se luta para quebrar esse racismo estrutural, né? Há a exclusão até hoje dos espaços sociais, econômicos e políticos, e a luta continua mesmo após a abolição, ok? Com relação a essa luta contínua, né? Porque a abolição não significou liberdade plena, os descendentes de africanos continuaram lutando por direitos civis, igualdade racial, acesso à terra, à educação. Então a gente vê movimentos, né, que surgiram movimentos aí, como o Movimento Negro Unificado, MNU, luta por cotas raciais, né, a valorização da cultura afro-brasileira e legislação contra o racismo, como a Lei 7.716, de 89, e a Lei 10.639, de 2003. A lei de Caó, né, que é a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, é conhecida como a Lei Antirracismo, que define crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então, essa lei, ela proíbe, né, ela tenta aí recusar ou impedir, ela proíbe a recusa ou impedimento a acesso a locais públicos ou privados com base na raça e na cor, ok? E aí, negar emprego, negar promoção, negar acesso à escola por conta de preconceito racial é crime. Impedir acesso a transporte público ou a estabelecimentos comerciais, praticar, induzir ou incitar o racismo também é crime, tá? Passível aí de detenção de 1 ano a 5 anos, dependendo do tipo de crime, né? Que pode incluir multa ou agravante se o crime for cometido por funcionário público. Então, é muito importante ter esse conhecimento, porque é um marco legal que criminaliza efetivamente o racismo no Brasil. Então, tornou-se aí um instrumento jurídico de combate à discriminação racial. Com relação à Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, é uma lei que altera a LDB 9394 de 96,
para tornar obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. Então eu trago isso, né? Porque é preciso ser ensinado história da África e dos africanos no Brasil, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra, suas influências, a participação dos negros na formação da sociedade brasileira, a valorização da cultura afro-brasileira e com relação à abrangência, né, escolas públicas e privadas, tanto do ensino fundamental e médio, nas disciplinas como artes, história, literatura, sociologia, devem incluir esses conteúdos para combater o racismo estrutural por meio da educação. Então, promovendo o respeito à diversidade, à igualdade racial, à valorização da identidade negra. E a gente vê que isso é importante, porque é cobrado em concurso. Então, se a gente vê desde a escola essa história, esse contexto, a gente vai crescendo, né, com esse conhecimento, ok? E aí, com relação à prova, né, a prova de concurso, é importante, como eu falei no vídeo anterior, se ater aos termos. Então, quando você conhece o contexto histórico e você analisa a escrita, né, como a questão é elaborada, você consegue seguir um caminho. Às vezes, não é só a questão. Eu já vi muita gente falar, é a questão mais longa, é a mais correta. Não necessariamente. Eu já fiz uma prova onde a questão ela estava exatamente completa, só que uma palavra anulava a alternativa. Então é muito importante ter cuidado, analisar palavra por palavra, tá? Analisar o contexto histórico, porque quando você sabe o contexto, você consegue ver o que é que está destoando ali na questão, você consegue interpretar, né, o contexto histórico, fazer essa relação de escravidão, ter cuidado que a banca troca quando fala o termo da escravidão africana, mas coloca indígena no meio, né? Então a gente vê os contextos, analisar os contextos, compreender o contexto histórico ajuda a interpretar as questões, principalmente quando a gente foca palavra por palavra nas questões, ok? É analisar o enunciado e ver se a alternativa ela está de acordo com certos autores, com certos pensamentos, com certas linhas de raciocínio, tá? Com certos períodos históricos. Não vai fazer pergunta óbvia de marcar, diga o ano que aconteceu. Não, ela vai trazer a informação para você e você vai ter que contextualizar de acordo com o seu conhecimento, tá? Então é importante ter em mente conceitos importantes para a prova. A escravidão como sendo o sistema em que pessoas são tratadas como propriedade, quilombo, que são comunidades formadas por escravos fugitivos, a alforria, que era essa carta de liberdade conquistada por meio legal, né, o pagamento, doação, o abolicionismo, que era um movimento político e social pelo fim da escravidão, Zumbi dos Palmares, que era o líder símbolo da resistência negra do Brasil, racismo estrutural, que era a forma de desigualdade, é a forma de desigualdade que permanece após o fim da escravidão, a capoeira, né, a luta disfarçada de dança, falei isso no vídeo anterior, que era uma forma de resistência afro-brasileira, né? Eles lutavam e colocaram gingado na luta para treinar, e ali eles mostravam como se fosse uma dança, mas era uma prática ali, era uma luta disfarçada de dança para que eles pudessem treinar. A Lei Áurea, né, que é a lei que aboliu oficialmente a escravidão em 1888. Então a gente vê aí essas informações que, quando a gente vem trazendo, eu estou seguindo a linha do edital e a gente vem fazendo uma linha histórica, vai compreendendo a sequência de fatos, vai ficando melhor de compreender, ok? Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tento trazer nos próximos vídeos. E se estiverem gostando, me sinaliza. Ativa o sininho de notificações para não perder a sequência. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo.